Diz assim em Mateus capítulo 9, o versículo 35. E Jesus percorria todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doenças e enfermidades. Ao ver as multidões, Jesus se compadeceu delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Oremos. Senhor, em nome de Jesus, queremos te agradecer pela tua palavra, que sim, renova, fortalece a nossa fé. Que nessa noite, ó Deus, o Senhor venha falar à tua igreja, falar aos nossos corações, ó Deus, dando a direção, dando a resposta, dando a confirmação, ó Deus, dando, Senhor, aquilo que lhe aprouver. Ó Deus, toma a direção nesse momento, Senhor, usa teu servo. Declaro sim a minha total dependência de ti, que eu diminua e o Senhor cresça. Senhor, que cada palavra que sair dos meus lábios, da minha boca, seja o Senhor falando, venha do teu trono, do teu coração para as nossas vidas, que eu esteja sensível a ouvir a tua voz nesse momento. Mostra, Deus, dá a revelação, Senhor, daquilo que tu queres falar nessa noite. E assim colocamos nosso coração como terra fértil, para assim que a tua palavra frutifique. Assim oramos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o Senhor. Os irmãos podem se assentar. Estava no período da tarde buscando no Senhor uma palavra para essa noite, e hoje, pela manhã, estiveram aqui orando por mim. É o dia do pastor, e o Senhor começou a falar no meu coração agora à tarde, textos, passagens que Jesus ensina que Ele é o bom pastor. A Bíblia nos ensina, claro, sobre nossos dons, nossos ministérios. A uns é dado profecia, fé, com relação a dons, com relação a ministérios, a uns para pastores, outros para o ensino. Mas quando nós olhamos o contexto da igreja, eu digo igreja, não Nova Vida Usina, não a parede, não o templo, não uma instituição religiosa, mas eu digo a igreja de Cristo. Nós sabemos que a igreja temos um bom pastor, que é Cristo. E aqui nós vemos a compaixão de Jesus com uma multidão, porque ele faz uma comparação, como ovelhas que não tinham um pastor. Jesus percorria todas as cidades e aldeias, vemos várias passagens. Jesus ele indo de cidade em cidade, de aldeia em aldeia. Por exemplo, Lucas capítulo 8, Jesus ele ia de cidade em cidade, aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. E aqui nós vemos ele curando todo tipo de doenças e enfermidades. Assim é a igreja. Assim, quando nós saímos das quatro paredes, vidas são alcançadas, vidas são libertas, vidas são salvas ao ouvirem a pregação do evangelho. Só que quando Jesus ele olha as multidões, aonde Jesus estava indo, a multidão queria ir até Jesus. Teve um momento que Jesus manda os seus discípulos deixarem até o barquinho pronto. Olha, deixa os barcos prontos, porque quando a multidão apertar e o físico não aguentar mais, nós vamos atravessar. Jesus ele olha as multidões e se compadece delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. E essa é a realidade, que quando nós falamos de ovelhas na Bíblia, tem os momentos que falam do animal, o sacrifício, a oferta, mas também tem um momento que fala de pessoas, nós, assim como, por exemplo, árvores. Tem momentos que fala da árvore, mas também fala a árvore sendo uma comparação a pessoas. Por exemplo, João 15, Jesus diz: eu sou a videira verdadeira, vós sois os ramos. Aquele que está em mim, aquele que permanece em mim, vai frutificar. Então Jesus ele olha as multidões, e nós vemos muito na Bíblia comparações
entre o cuidado, o zelo do pastor com a ovelha. Vemos muito, já vi, né, Salmo 23, vemos várias passagens, e aqui Jesus também, ele olhou a multidão, Mateus ele registra dizendo, Jesus se compadeceu delas. Por quê? Porque estavam aflitas, elas estavam cansadas, estavam exaustas. E aí ele faz essa comparação tão linda, como ovelhas que não têm um pastor. E quando a pessoa está como uma ovelha sem pastor, nós sabemos que a ovelha perdida, ela fica à mercê do perigo, ela fica exatamente assim aflita, fica com medo, que não tem quem cuide, não tem quem direcione, não tem quem venha, agarre e, né, tire ali, né, os carrapichos, os carrapatos, não tem quem alimente. Então Jesus olhou aquela multidão e viu que elas estavam como uma ovelha que não tem pastor. Pode ser que você esteja assim nessa noite, mesmo que você ainda tenha fé, mesmo que você ainda venha à igreja, mesmo que você ainda mas pode ser que você esteja passando um momento de aflição, um momento de cansaço físico, um cansaço mental, um cansaço espiritual, mas nessa noite quem está aqui é o bom pastor Jesus Cristo, que não vai deixar você assim, não vai deixar ficar na mesma situação. Jesus não deixou. Jesus olhou para aquela multidão e viu, que Jesus conhece, estão cansados, né? Jesus trouxe tantas palavras, né? Por exemplo, lá em Mateus 11, né? Jesus vai dizer, vinde a mim, todos que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei, e achareis descanso para vossa alma. Não está falando descanso para o corpo, é bom, é importante, está cansado, renovar as forças, mas estamos falando de descanso para a nossa alma, ou seja, aquele medo, aquele cansaço, aquela aflição, aquela preocupação, aquilo que tem muitas vezes tentado tirar o seu sono, lança sobre ele a sua ansiedade, porque é ele que tem cuidado de você. Você não é uma ovelha perdida, você não é uma ovelha que não tem um pastor, você tem um bom pastor que cuida de você. É claro, temos os nossos dons, temos aqui, né, a relação pastor-ovelha, né, no tocante à nossa vida espiritual, a vida da igreja, um ajudando o outro, eu oro por vocês, vocês oram por mim, mas estamos falando agora do bom pastor, Jesus. Como passar por um dia desse e não lembrar que Ele é o nosso bom pastor? Então nós temos de entender, as pessoas que não têm Cristo como seu Salvador, são como ovelhas dispersas, seguindo o curso desse mundo, seguindo, né, o caminho largo, seguindo o caminho que lá no final vai dar em morte. Porém nós vemos aqui que Jesus, né, nos ensina, estão cansadas, estão aflitas, estão exaustas, ovelhas que não têm pastor, mas nós temos que entender, as ovelhas, as pessoas dispersas, assim nessa situação, não podem se desesperar e seguir qualquer caminho, seguir qualquer pastor, seguir qualquer direção. Aqui Jesus vai ensinar o seguinte, a seara é grande, diz o versículo 37, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, peçam ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara, para que aquela multidão pudesse ser trabalhada, zelada, alcançada, como, né, pastores e ovelhas. Mas o primeiro ponto que eu quero falar aqui, nós vemos aqui que pessoas precisam ser alcançadas. Tem ovelhas que ainda não fazem parte do aprisco do Senhor Jesus. Jesus fala isso. E nós vamos falar aqui alguns textos. Então, o primeiro ponto é o que nós outrora todos nós estávamos, perdidos, aflitos, condenados, não tínhamos um encontro com Cristo, não tínhamos um pastor, não tínhamos o Senhor. Mas, segundo ponto que eu compartilho, Mateus capítulo 7, só voltar algumas páginas, Jesus muito alertou quanto a falsos profetas, a falsos mestres, e Mateus capítulo 7, o versículo 15,
Jesus diz: cuidado com os falsos profetas. Mateus 7, versículo 15. Cuidado com os falsos profetas que se apresentam a vocês disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos vorazes. Pelos seus frutos vocês os conhecerão. Acaso se colhem uvas de espinheiros ou figos de ervas daninhas? Assim, toda árvore boa produz frutos bons, mas a árvore má produz frutos maus. Então Jesus ele vai alertar, são várias passagens, eu vou compartilhar apenas 3, quanto a falsos profetas. Ovelhas, disfarçados, que pastor também é ovelha, pastor também é cuidado. Eu não sou aqui um cavaleiro solitário, não, pelo contrário, tem um pastor aqui, Jesus Cristo, e o pastor, Bispo Lutero. Nova Vida, ninguém é sozinho, todos um cuidam do outro, somos pastoreados, mas somos ovelhas também, mas cuidado. Então nós vimos que o primeiro ponto é a ovelha que está aflita, perdida, desgarrada, mas que não pode ouvir qualquer voz, não pode seguir qualquer caminho, não pode ser levada, guiada por qualquer vento de doutrina. Está aflita, então a primeira coisa que oferecem vai aceitar? Cuidado. Tem falsos mestres, por exemplo, Atos capítulo 20, só você avançar algumas páginas, Atos capítulo 20, o versículo 29, diz assim, logo após os evangelhos, Atos 20, o versículo 29, diz assim: eu sei que, depois da minha partida, aparecerão no meio de vocês lobos vorazes, que não pouparão o rebanho, e que até mesmo entre vocês se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás de si. Portanto, vigiem, lembrando que durante 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas cada um de vocês. Então nós vemos aqui Paulo falando: olha, eu sei que depois da minha partida vão aparecer falsos mestres, falsos ensinadores, pregando coisas erradas, que não vão poupar o rebanho. Então cuidado. Jesus deixou bem claro: nem todo mundo que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Então se você quer conhecer, cuidado, não é pelo dom, é pelo fruto. Que não adianta apenas exercer o dom e não ter o fruto do Espírito. Do que adianta curar, expulsar demônios, chegar lá naquele grande dia, apartai-vos de mim. Muitos estão sendo levados por sinais, estão sendo levados tudo é importante, amém, claro, Deus cura, Deus opera, não estamos falando isso, mas precisamos estar atentos, porque, por exemplo, nós lembramos lá no Antigo Testamento, que até os adversários fizeram sinais, ali de Moisés e Arão, fizeram até ali, conseguiram repetir até algumas daquelas pragas, por exemplo. Então precisamos estar atentos. E o terceiro texto que eu compartilho é João capítulo 10, o versículo 12. Volte aos evangelhos, ficaremos agora nos evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas, João capítulo 10, o versículo 12, que diz assim: estamos falando sobre o cuidado que devemos ter com relação a falsos pastores, falsos mestres. João capítulo 10, o versículo 12. O mercenário que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê o lobo chegando, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e as dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não se importa com as ovelhas. Então cuidado. Algumas coisas são visíveis, não vou citar, púlpito é para pregar a palavra de Deus, mas muitos mercenários, muitas falsas doutrinas, muitos lugares que dizem ser um púlpito, que dizem ser um lugar santo, separado, mas que estão ensinando coisas contrárias à palavra de Deus, palavras contrárias ao que Jesus ensinou. Paulo exortou: cuidado, na minha saída vai ter falsos mestres,
Jesus ensinou. E aqui Jesus fala, olha, né, não pertence às ovelhas porque não é pastor. E quando vem o lobo, quando vem o adversário, não faz, por exemplo, como um verdadeiro pastor, por exemplo, com Davi. E aqui era apenas um lobo. Davi foi leão, Davi foi urso. Já viu o tamanho do urso, meu irmão? Davi pegou, o quê? Vai levar minha ovelha, não. Davi foi lá e Deus vai me dar esse leão nas minhas mãos. Davi ficava lá, né, só, né, sua fé sendo renovada, fortalecida, cuidando da ovelha. Então precisamos lembrar que quando estamos aflitos, quando a ovelha está sensível por causa dos medos, das adversidades, por causa das tempestades, das provações que todos nós passamos, precisa estar alerta, porque cuidado, que vem fácil, que vem como cuidado, tem muitas pessoas, muitas que dizem ser e não são, mas como saber? Olha o fruto, Jesus falou, pelo fruto conhecereis. Não adianta falar que é uma macieira e está dando laranja. Se a árvore é boa, vai produzir bom fruto. Se é má, não vai dar um bom fruto. Então nós aprendemos aqui. Então quando a ovelha, ainda tem aquelas que ainda não fazem parte do aprisco, mas farão, porque você vai pregar, você vai evangelizar, você vai falar do que Deus tem feito e ainda vai fazer. Eu profetizo na sua vida que o nosso pastor ainda tem muito para fazer na sua vida, e vidas serão alcançadas naquilo que Deus está fazendo, naquilo que Deus ouve a sua oração e está preparando para você, e vidas serão alcançadas. Agora, muitas vezes nós, como ovelhas, às vezes sem forças, às vezes na aflição, às vezes na adversidade, na tempestade, as pessoas ficam num estado de desespero, aí começam a querer ouvir qualquer coisa, querem ouvir aquilo que elas querem ouvir, a solução do problema, e por aí vai, começam a se enveredar por falsos caminhos. Mas nessa noite o Senhor está nos trazendo essa palavra, nos trazendo esse alerta. Por quê? Porque você tem um bom pastor, você tem um que verdadeiramente cuida de você. Então está assim, lembra, determinado momento Jesus olhou para a multidão e falou, olha, eles estão como ovelha que não tem pastor, mas você não é assim. Ainda que esteja triste, ainda que esteja fraco, você tem um pastor que te renova, que te fortalece, que cuida de você, e você pode declarar com certeza, com fé, com alegria, que Ele é o meu pastor e nada vai me faltar, nada vai me faltar. Então, segundo ponto, não é sair ouvindo qualquer voz. Por quê? Lucas, capítulo 15, conhecemos a história, vou ler apenas o versículo 4, a ovelha perdida, Lucas 15, versículo 4, qual de vocês é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e não vai em busca daquela que se perdeu até encontrá-la? E quando a encontra, põe-na sobre os ombros, cheio de alegria, e, indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes, alegrem-se comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo a vocês que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Ovelha perdida. Então precisamos estar atentos. Muitas vezes na sua casa, na sua família, tem uma ovelha perdida. Temos que fazer a nossa parte. Só que, porém, muitas vezes você coloca o seu esforço, você deixa o seu suor. Às vezes você até encontra, trazendo para os dias de hoje, a ovelha perdida. Mas por opção, ela não quer voltar. O que fazer? Orar, clamar. Mas quando ela volta, é alegria, é renovo. Então nós aprendemos aqui, a ovelha perdida tem aquelas que estão aflitas, como ovelhas que não têm pastor.
mas precisa estar atento a não ouvir qualquer voz. Precisa entender que precisa sair desse momento de perdição. É a ovelha perdida. Precisa querer. Não vai ser obrigado, não vai ser, compulsionado, vai ser hoje você vai até atrás da ovelha perdida. Muitas vezes você até consegue o contato, consegue falar, consegue lembrar, olha, Deus te ama, olha, traga à memória o que te dá esperança, mas às vezes não quer. Então continue orando. Pode ser que você tenha uma ovelha perdida na sua casa, mas a sua oração chega ao trono, sua oração chega ao trono, e você vai declarar, eu e minha casa serviremos ao Senhor, minha casa serve ao Senhor. Ovelha perdida, ir até encontrá-la, e assim é Jesus conosco. Estamos falando do bom pastor. Ele te encontrou, ele me encontrou, e hoje você está aqui na casa dele, na presença dele, fazendo parte do rebanho dele, servindo a ele. Mas cuidado, precisamos vigiar, olhar, estar atentos, porque quem está de pé pode cair. João capítulo 10 é o antepenúltimo que eu leio. João capítulo 10, o versículo 27. João 10, versículo 27, que diz assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem, eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Posso ouvir um glória a Deus bem forte? Jesus está falando o quê? Quando nós estamos fracos, quando nós estamos em momentos difíceis, temos uma voz que devemos ouvir. E as ovelhas de Cristo vão ouvir, vão reconhecer, vão saber diferenciar qual é a voz do falso mestre, do falso enganador, daquele, como ele lemos ali, que é mercenário, mas a voz do verdadeiro pastor. Jesus fala, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. E você vai em várias passagens na Bíblia, quem é nascido de Deus ouve a voz de Deus, quem é nascido de Deus é guiado, é direcionado pelo Espírito Santo de Deus. Se você é de Deus, você ouve a voz de Deus. Então nós não podemos ouvir qualquer voz. Tem uma história do pastor João Ribe Palharim, não é história não, como é que ele chama? Ilustração, muito obrigado. E eu nunca esqueci dessa ilustração. Em determinado campo, chega um pastor com as suas ovelhas, seu rebanho, ele coloca as suas ovelhas ali para pastar, e ele se assenta. Aí tinha um jovem de longe observando. Aí daqui a pouco chega um outro pastor com o seu rebanho, e bota naquela, e elas começam a se misturar ali, e senta. Aí o jovem olha, observa, e agora misturou tudo. Aí chega um terceiro pastor com o seu rebanho, e bota as ovelhas lá, e senta. Eles começam a conversar, aqueles três pastores. Aí o jovem curioso vai até ele, e olha só, vocês estão vendo, ali, o que, meu filho? As ovelhas misturaram. Mas não tem problema, meu filho. A ovelha conhece a voz do seu pastor. Vou te mostrar uma coisa. Está na hora mesmo de eu ir embora. Aí ele vai, dá aquela ordem, chama as ovelhas. Aí começa a se distanciar, e as suas ovelhas, ele chamando, e as ovelhas dele seguindo ele. Aí depois o segundo se levanta, mesma coisa, e começa a chamar as suas ovelhas, vai, e fica aquele rebanho daquele pastor. Aí ele pergunta para aquele que ficou, mas não é possível que nem o minha pode ter. Filho, as ovelhas conhecem a voz do seu pastor, e você conhece a voz do seu pastor. Esteja com os ouvidos sensíveis a ouvir a voz do seu pastor. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as
conheço. Se você ouve a voz, o Senhor te conhece, Ele conhece as suas necessidades, conhece seus medos, conhece suas dúvidas, conhece tudo o que nós precisamos, e Ele vai ouvir a sua oração e vai te abençoar, porque você segue, e elas me seguem. Não seguem o enganador, não seguem o mercenário, não seguem o ladrão, mas segue a voz do bom pastor. Então nós aprendemos aqui nessa noite, quando nós falamos dia do pastor, lembra que você tem um pastor, Jesus Cristo. Lembra que outrora estávamos, perdidos, mas as 99 foram deixadas e você foi alcançado, e agora você faz parte desse aprisco, você faz parte desse rebanho. É um processo, é um crescimento, jamais chegaremos, jamais nos formaremos nessa escola, cada dia é um aprendizado, cada dia é dizer não ao pecado, é se converter todo dia, é dizer não a essa voz do inimigo, do salteador, do ladrão, do mercenário, é dizer não e dizer sim para a voz do bom pastor, ainda que não seja a nossa vontade. Que às vezes as pessoas só querem dizer sim quando é o que querem, quer ouvir só o que quer. Mas esteja debaixo da vontade de Deus e você verá milagres. Você vai cantar aquele hino que diz assim: conta as bênçãos, conta quantas são recebidas da divina mão, uma a uma dizes de uma vez, e hás de ver surpreso quanto Deus já fez e o quanto Ele fará. Porque você ouve a voz do Senhor, conhece, não se desvia para a esquerda, para a direita, não fica titubeando com o que os falsos querem oferecer, mas você tem um foco, você tem uma meta. Eu vou seguindo o meu mestre, eu vou seguindo o meu bom pastor, eu o sigo. Por isso que Jesus diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, só que elas me seguem. Não é qualquer caminho, não é qualquer direção, não é qualquer voz. Elas me seguem. E Jesus diz, no versículo 28, eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Nada pode te afastar, de separar desse amor que está em Cristo Jesus. Não é a altura, não é a profundidade, não é o passado, não é o presente, não é o porvir, diz Romanos capítulo 8, nada pode te afastar, de separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Nem anjos, nada, só se você querer, aí vem o livre-arbítrio, vem a opção, não vai ser obrigado a nada, mas Jesus diz: eu lhes dou a vida eterna. Saia por essas portas, viva uma caminhada cristã com essa certeza da vida eterna, dada por Jesus. Jesus muito falou da vida eterna, a Bíblia muito fala da vida eterna. Hoje de manhã, se você não ouviu, ouça, falamos sobre salvação, desenvolver a salvação, falamos aqui, é algo que tem que ser cuidado, zelado, alimentado. A salvação é algo que tem que ser com perseverança. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Então nós vemos aqui Jesus dizendo: eu lhes dou a vida eterna. Você é a ovelha do Senhor, Ele é o teu bom pastor, e a vida eterna está assegurada, a vida eterna está dada. Eu lhes dou a vida eterna. Naquele grande dia de Jesus, no dia do juízo, uns serão colocados à direita como ovelhas, porque tem um bom pastor. Vão ouvir a mais doce voz, que hoje nos fala: vinde benditos do meu Pai, vinde a mim, todos que estáis cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Aí naquele grande dia, Jesus, o bom pastor, vai olhar: vem cá, minha ovelhinha, você vai ficar à minha direita, vem para o reino que está preparado. Agora esses aqui, vão ser colocados à esquerda como bode, vão ouvir: apartai-vos de mim, apartai. Mas Senhor, eu expulsei demônios, eu curei enfermos, e levou muitos para esse caminho. Sabe o que Jesus fala para os hipócritas?
fariseus, saduceus, hipócritas, fala assim, olha, nem vocês entram no reino de Deus e estão impedindo muitos de entrar. Hipocrisia, religiosidade, coisas externas. Esquecem que Deus olha o coração. Por isso que Jesus fala, eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão. João capítulo 3, versículo 16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, jamais perecerão. Você terá a vida eterna. É a vida eterna, não dada por palavra humana, não dada dado pelo Senhor Jesus Cristo. Não perecerá, dada pelo bom pastor. Por isso que Jesus vai dizendo, jamais perecerão, ninguém as arrebatará da minha mão, ainda que o nosso adversário esteja tentando isso. Você já viu um leão? Tenta arrebatar, né? Normalmente vai no mais fraco. Começa atacando ali o filhote. Você já viu, né? Provavelmente ali, né? Que é Discovery, alguma coisa. Enfim, eles ficam só olhando. A Bíblia diz, o diabo, vosso adversário, está como um leão ao derredor, buscando alguém para tragar e devorar. Aí quando aquele rebanho, aquela manada começa a dispersar, começa a relaxar, olha para um lado, olha para o outro, não vê nada, mas o leão está ali agachado, preparando, como é que é, o bote, né? Enfim, o ataque. Aí o rebanho anda, aquele filhotinho fica para trás, aí pronto. Aí o leão vai dar aquele ataque que conhecemos. Ainda que o diabo esteja tentando agir assim, tentando arrebatar, o Senhor Jesus, o bom pastor, fala, ninguém vai arrebatar você da minha mão. Você está debaixo da mão poderosa de Deus, assim como o Davi falou, não é um leão, não é um urso, você não vai levar a minha ovelha. Jesus fala nessa noite, nada nem ninguém vai arrebatar você da minha mão. Pode o diabo tentar, pode as adversidades virem, ninguém vai arrebatar você da minha mão. E somente um pode falar isso, o bom pastor, o verdadeiro pastor, que dá a vida pelas ovelhas. Aqui mesmo em João capítulo 10, o versículo 11, diz assim, é o penúltimo texto que eu compartilho. Jesus diz assim, eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Versículo 14, eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas, elas me seguem, assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco, preciso trazer também estas, elas ouvirão a minha voz e então haverá um só rebanho e um só pastor. Sabe o que Jesus está falando aqui? Ide e pregai. Jesus está falando aqui, olha, é muito lindo, eu sou bom pastor, dei a minha vida por vocês, né? Passamos aqui hoje, né, o momento da Santa Ceia, lembramos do sacrifício do Senhor Jesus, dei a minha vida por vocês, e através do meu sacrifício, né, a vida eterna, né, o plano de Deus se cumpriu. A vida eterna é dada, aqui como Jesus nos ensina. Aí ele fala, mais uma vez, do mercenário, né? Ele fala, o bom pastor sou eu, não é o mercenário, eu conheço as minhas ovelhas. Só que Jesus está falando, né? Olha, eu conheço o Pai, dou a minha vida pelas ovelhas, mas ainda tem outras ovelhas que não são deste aprisco. Aí quando você vai, de repente, no trabalho de evangelismo, você vai, de repente, para o seu trabalho, tantas pessoas, né? Você vê milhares e milhares de pessoas. Quantos estão ali e ainda não fazem parte desse aprisco? Só precisam de uma coisa. Quem adivinha? É a Bíblia. Ouvir. Só precisam ouvir. Por isso que ele diz aqui, essas que ainda não fazem parte do aprisco, Jesus diz, eu preciso trazer aquelas que estão lá fora também. Como? Elas ouvirão a minha voz. Por isso que a minha função, a nossa função é pregar. Pregar a palavra, pregar o evangelho, pregar as boas novas, e aqueles que estão lá fora, assim como nós, ouvirão a voz do Senhor Jesus falando, vinde a mim, eu vou te curar, eu vou te libertar, eu vou te salvar, eu vou mudar a sua história, eu vou escrever o seu nome no livro da vida.
Nós não podemos olhar com um olhar, né, natural, incrédulo, falar como tantas pessoas falam. Ah, esse não tem jeito, esse não vai mudar de vida. Já tentei, né, quantas histórias você escuta? Ah, eu já tentei de tudo. E isso aí não tem jeito não, vai morrer assim. Amado irmão, falar isso é você, né, ignorar a Bíblia. Porque o nosso Deus é o Deus que muda histórias. A pessoa ouvindo a voz do bom pastor, falando: vinde, vinde a mim, eis que estou à porta, ouvindo a voz do bom pastor. Quando você ouve a voz de Deus, direcionando, curando, falando aonde Ele quer, quando você ouve a voz de Deus, a sua vida muda. É um novo momento, é uma nova história, as coisas velhas vão ficando para trás, tudo vai se fazendo novo na sua vida. Então Jesus, ele diz aqui: olha, ainda tem outras ovelhas que não são desse aprisco, e se você pregar, se você falar, olha, Jesus é a salvação, Jesus te ama, elas vão ouvir a voz do Senhor Jesus. E Jesus diz aqui: eu preciso que elas escutem, elas ouvirão a minha voz, e elas entrarão, e haverá um só rebanho, um só pastor. Não vai ter aquelas ovelhas perdidas. Jesus vai falar: pronto, está aqui o meu rebanho, a oportunidade foi dada, quem ouviu, ouviu, que uma hora, né, a porta vai fechar. Assim foi a arca, Noé lá trabalhando, construindo a arca, uma hora a porta fechou. Assim foi, né, por exemplo, a parábola, Jesus ensinou das 10 virgens, 5 prudentes, 5 imprudentes. Uma hora o noivo chegou, a oportunidade está sendo dada, a palavra de Deus está sendo pregada, já a voz do Senhor está sendo pregada, e muitos estão ouvindo, estão voltando, estão entrando nesse aprisco. Tem aqueles que estão rejeitando, mas se você pregar, você fez a sua parte. Ovelhas estão ouvindo a voz do bom pastor, que deu a vida pelas ovelhas. E eu encerro, ainda aqui mesmo no capítulo 10, o versículo 7, para encerrar, né, com a palavra de Deus que diz assim: então Jesus disse mais uma vez, João capítulo 10, versículo 7, em verdade lhes digo, que eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim são ladrões, salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvidos. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará, sairá e achará pastagens. Jesus falou muitas palavras afirmando quem ele era. Eu sou a porta, eu sou o bom pastor. E aqui ele está falando, olha, as ovelhas, quando Jesus fala eu sou a porta, Jesus está falando o seguinte: as ovelhas têm uma direção, as ovelhas têm um caminho. Ele diz: eu sou a porta das ovelhas. Lembra o que Jesus ensinou? Porta estreita. Por que estreita? E poucos passam por ela. Que é uma porta de renúncia, é uma porta de entrega, é uma porta de negar a si mesmo, tomar a sua cruz. Mas é a porta que vai levar à vida eterna. Por isso que nós vemos aqui: eu sou a porta. Mas a porta que leva à perdição é larga e muitos passam por ela. Não seja atraído pela maioria não, irmão. Não seja levado pela maioria não. Seja atraído pelo bom pastor, ouvindo a sua voz, como ovelha que conhece a sua voz e o segue. Por isso que nós lemos aqui: eu sou a porta, aquele que entra por mim será salvo. Como a Bíblia, como Jesus falou sobre salvação, será salvo. E se você entra por ele, você não apenas entra, mas você sai e vai achar pastagem. Sabe o que Jesus fala aqui? A ovelha precisa de alimento. Tudo o que você precisa em Cristo Jesus você terá. Ele é o seu pastor e nada te faltará. O que tem faltado, meu amado irmão? Siga Jesus, creia em Jesus, vá em Jesus, né? Deixa Jesus direcionando a sua vida. Você vai passar pela porta. Ele é a porta, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Você vai não apenas passar,
mas você vai encontrar alguma coisa, você vai encontrar pastagem, você vai encontrar alimento, você vai encontrar intimidade com Deus. E o versículo 10, o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Lemos aqui, mercenário, que tem enganado a muitos. Não ouça qualquer voz. Olhe os frutos, a árvore é conhecida pelo fruto. Porém, Jesus veio para dar vida eterna. Eu vim para que tenham vida e não a tenham de qualquer maneira. Tenham em abundância. Você está aqui nessa noite, levante bem alto a sua mão. Jesus veio para dar vida, vida em abundância. Toca, Senhor, toca na saúde, toca no coração, toca na mente. Espírito Santo de Deus, vai enchendo, vai tocando, vai renovando, vai colhendo a lágrima. O Senhor prometeu vida eterna, prometeu vida em abundância. Senhor, Tu és o nosso pastor, nada nos faltará. Senhor, Tu és o bom pastor que deu a sua vida por nós e nos concede a vida eterna. Senhor, vai dando a pastagem para as suas ovelhas, vai dando, Senhor, aquilo que nós precisamos, aquilo que nós necessitamos. E o principal que nós necessitamos é a nossa salvação. Guarde essa palavra nesse dia, né? Lembra que você tem um bom pastor, com tantas passagens, tantos ensinamentos, são tantos outros versículos, mas guarda no seu coração. Ainda que o homem falhe, ainda que nós venhamos falhar, mas tem um que jamais falhará, tem um que não falha, tem um que não vai mentir, porque Ele é fiel, Ele é poderoso. Coloque-se de pé nesse momento. O primeiro deles, você que está aqui nessa noite, é você e Jesus, você e Deus. Esquece, não tem ninguém do teu lado, não tá, você e Deus. Se você ainda é essa ovelha que não faz parte do rebanho do Senhor, você que ainda é essa ovelha que está perdida, nessa noite Jesus ele está deixando as 99, está indo ao seu encontro, pegando, querendo cuidar, querendo ser o seu Senhor. Se você está aqui nessa noite ou em casa, deseja confessar Jesus como seu Salvador, porque Jesus disse isso: aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu o negarei. E se você está aqui nessa noite, ouça a voz do Senhor. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Você que deseja voltar aos caminhos do Senhor, confessar Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida, não perca essa oportunidade. Levante bem alto uma de suas mãos. Levante bem alto. Você que deseja voltar aos caminhos do Senhor. Segundo convite, você que tem como ovelha, você já é ovelha, mas está se sentindo assim, longe, aflita, parece se achando que você é uma ovelha que não tem pastor. Ouça nessa noite a voz do bom pastor, falando: eu cuido de você, eu te amo, eu deixo tudo, eu deixo as 99 por amor a você, eu te renovo, eu te fortaleço, eu cuido de ti, eu conheço seu coração, eu conheço as suas necessidades. Vamos orar. Ó Deus, queremos, Senhor, te agradecer por mais esse privilégio de ouvir a tua palavra, ouvir a tua voz dizendo que tu és o bom pastor. Em nome de Jesus, renova, fortalece, visita cada mente, cada coração, tirando o medo, Senhor, tirando, ó Deus, a ansiedade, tirando, Senhor, a confusão, a dúvida. Toca, Senhor, nos nossos ouvidos. Queremos ouvir a tua voz. Deixa os nossos ouvidos, Senhor, sensíveis a ouvir a tua voz.
para não ser enganado, para não perdermos, Senhor, a esperança, não perdermos a fé. O Senhor ensinou tanto a nos acautelarmos quanto a falsos profetas. Senhor, queremos ouvir a Tua voz, estar no Teu caminho, estar debaixo da Tua vontade. Assim, ó Deus, oramos e Te agradecemos, porque Tu és o bom pastor, o nosso bom pastor. Recebe a nossa gratidão por tudo. Assim, ó Deus, oramos e Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém. Aplauda bem forte o nome do Senhor. Aleluia.